próximo movimento do Bitcoin não é técnico, é político. Se o Trump atacar o Irã, você pode ver o Bitcoin explodir ou despencar violentamente. E o mercado já sabe disso. O Bitcoin está travado, comprimido, esperando apenas essa decisão. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que os institucionais estão olhando nesse momento. Análise macro, on-chain e o principal, o ponto de rompimento do Bitcoin. Porque quem entende isso antes não reage ao mercado, se posiciona antes dele. Hoje, o Bitcoin não está reagindo só a juros ou inflação. Ele está reagindo ao risco global chamado Trump. E a guerra muda tudo: liquidez, dólar, commodities e principalmente comportamento do capital. A gente tem dois cenários possíveis. Esse conflito pode escalar. Então, se o conflito escala, o mercado entra em modo defesa, a liquidez some e a volatilidade explode. Se não escala, o mercado respira, o fluxo volta e o rompimento para cima ganha força. Agora, olha isso. O gráfico mostra aonde, mas é o macro, é o mercado que decide quando isso acontece. Então, eu trago aqui uma análise do meu terminal Bloomberg, feito pelo Cloud Code. Então a gente tem um alerta geopolítico de impacto imediato. Ou seja, temos um cessar-fogo temporário de 2 semanas, mas o risco de escalada permanece elevado após os últimos ataques. Então a gente tem uma análise interna aqui, Bovespa 0,69 de aumento, S&P na próxima resistência de 6.700, dólar subindo 0,333 aqui no Brasil, o petróleo, o barril do petróleo a 115 e o óleo cru a 108, tá? Um aumento acumulado de 93 no último ano para o petróleo e o óleo cru, uma queda hoje de 1,3%, provavelmente alguns investidores antecipando o possível ataque de hoje. O ouro permanece ali na faixa dos 4,6. No painel cripto a gente tem Bitcoin com um aumento de 1,96 devido à entrada de 471 milhões em ETF, Ethereum performando 2%, superando o Bitcoin, portanto, nesse dia. Solana também seguindo o Ethereum 2,36%, BNB se mantém na faixa dos 420, Chainlink surpreendendo com 0,89 hoje. XRP perdeu o suporte ali na região dos 135, está amargando agora 1,31 dólar por token. Polygon no 65 e o market cap total do mercado cripto tomando um revés aí de quase 2% nas últimas 24 horas. Tá? No DeFi, o que a gente tem? A gente tem a liquidez global do DeFi em 92 bilhões, uma queda também de 2%, 1,85% nas últimas 24 horas. Liquid Staking, né, o que dá saúde para os protocolos, 44 bilhões, gerando taxas nos últimos 7 dias de praticamente 30 milhões de dólares. Quem entende, meus mentorandos, meus alunos, quem entende DeFi, sabe que é daqui que a gente tira a nossa rentabilidade. O volume nas DEX batendo aí 10 bilhões de dólares com uma movimentação de praticamente 30 milhões em bridge, ou seja, troca de blockchains. Tá? Setor de RWA apontando ainda para um estado de crescimento. Agora vamos dar uma olhada direto no gráfico na nossa análise Margex da semana. Tá, pessoal? Quem me pergunta, eu uso a plataforma da Margex
porque é uma plataforma que me permite análise dos gráficos com indicadores ilimitados. Quem conhece a TradingView sabe que a gente tem algumas limitações do plano gratuito. Quem não quer investir esse valor numa plataforma de análise, a Margex nos permite ter acesso a essa profundidade aqui do mercado. Além disso, os indicadores. Basta você abrir uma conta com um simples e-mail, não há necessidade de KYC muito profundo, você vai abrir uma conta com seu e-mail e já tem acesso à plataforma. Inclusive, eu indico para algumas pessoas, principalmente meus mentorandos, se quiser, pode comprar moeda diretamente com Pix ou transferência bancária aqui direto na Margex, que não há reporte, tá? Então você faz uma compra totalmente fora do sistema. Beleza, pessoal? Então, de análise, o que a gente tem aqui? Bitcoin rompendo esse triângulo com esse candle expressivo, mas a gente não vê um volume para empurrar, tá? Então, a gente precisa de uma confirmação aqui na região dos 75 mil dólares, tá? Essa região já foi testada algumas vezes. Se realmente chegar, seria a terceira vez testando os 75 mil. A última vez que rompeu aqui foi 16 de março, tá? E como que funciona? Ele precisa se provar nessa região. Então, movimento típico é romper com força, retestar e buscar novos patamares, tá? Se isso acontecer, novamente a briga passa a ser na região dos 88, 90 mil dólares. Vencendo essa região, novamente o mesmo comportamento. Rompe com força, retesta e volta a buscar novas regiões. Tá? Então a gente segue de olho nesse movimento do mercado e aí mais uma vez o último estágio antes de realmente retomar essa tendência macro de alta seria o Bitcoin fazer esse teste e essa confirmação aqui na região dos 115. Então ele deve romper forte aqui, retestar e aí volta a surfar na tendência de alta que ele vinha respeitando, tá? Mas tudo isso é especulação. Tudo isso depende do que pode acontecer nas próximas 2 semanas. E o inverso também não deixa de ser uma alternativa. Então, se o mercado, por algum motivo, abrir mão do risco no mercado cripto, a gente pode ver patamares aqui entre 50 e 40 mil dólares antes de retomar novas altas. Tá, pessoal? Então, essa é a análise da semana, mais pautada pelo movimento macro, tá? Do que pelo movimento técnico propriamente do Bitcoin, tá? Então, é bom a gente ficar de olho nessas regiões. Para o mercado DeFi, para os mentorandos que estão posicionados em fundos de liquidez, piscinas de liquidez, coletando yield no nosso sistema de Bitcoin, yield farming, talvez seja interessante vocês analisarem uma posição 100 dólares, ou seja, a gente migrar para token, ao invés de ficar posicionado em token dólar. Então, a gente pode pensar num Ethereum com Solana, Ethereum com Bitcoin, moedas que não estejam fazendo par com o dólar. Por quê? Se o mercado realmente confirmar essa alta, as altcoins seguem o Bitcoin. E aí você posicionado numa piscina de liquidez com Ethereum dólar ou Solana dólar, no que romper esse range, o que romper o seu range de liquidez para cima, você vai perder a alta por estar posicionado em dólar. Mas essa é uma questão bem estratégica, a gente discute bastante isso aqui no Dica Cripto e na mentoria. Quem tiver interesse desse tipo de análise mais profunda no mercado DeFi, como gerar renda passiva em dólar
com Bitcoin, comenta aqui, me segue na outra rede social, lá tem muito material bacana, vocês vão gostar. Então, pessoal, quem ficou até aqui, eu agradeço, deixa o like, me segue para mais conteúdo, comenta aqui no vídeo o que achou desse material e compartilha com alguém que possa achar isso interessante. Lembrando, para abrir conta na Margix, só seguir o link aqui embaixo. Nos primeiros depósitos até $10 mil, você recebe um bônus de 20%, ou seja, até $2 mil de bônus aqui na Margix para você poder operar no mercado cripto. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Esse foi o nosso panorama semanal e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço e valeu!